Olá pessoal, advogados e advogadas, como vocês estão? O vídeo de hoje, como vocês estão vendo aí na tela, vamos falar sobre a adjudicação compulsória extrajudicial. Ela está no provimento 150 de 2023. O que é esse procedimento? Tá? Primeiro ponto. É um procedimento instaurado quando a pessoa compra um imóvel, paga todas as parcelas ou paga à vista e o vendedor, né, o antigo proprietário, ele não transfere a propriedade para essa pessoa. E aí, nesse caso, você tem que requerer, você tem que obrigar esse cara a fazer isso. E aí você tem a via judicial e extrajudicial. Neste caso, neste vídeo de hoje, trabalharemos a via extrajudicial, que, como está aí na tela, está no provimento 150 de 2023 do CNJ. A definição ela é a seguinte, ela é fácil e simples. A adjudicação compulsória é uma ação judicial que permite a transferência da propriedade de um imóvel quando o vendedor se recusa a formalizar a escritura, garantida a segurança jurídica nas transações imobiliárias. Eu colocaria nessa definição a palavra também extrajudicial, porque ela pode ser tanto pela via judicial quanto extrajudicial. Para ser mais didático, eu dividi em 3 etapas. Tá? Então vamos para a etapa inicial desse procedimento junto ao cartório. A etapa inicial, ela começa com o requerimento inicial, que é um requerimento feito com base no artigo 319 do CPC e instruído pela ata notarial, conforme artigos 440K e 440L da resolução do CNJ, que nós estamos trabalhando aqui neste vídeo. O requerimento inicial, ele tem que ser endereçado para o oficial de registro de imóveis. Há uma exceção, que é para o tabelião de notas. Contudo, vamos trabalhar aqui para o oficial de registro de imóveis. Ainda mais se você mora numa grande cidade, onde tem ali os RGIs. Tá? A apresentação do requerimento inicial, ela vai ser através do sistema SERP ou de forma presencial. E todos os custos, tá, para essa apresentação são do requerente, é daquele que está pedindo. Isso está no artigo 440-M da resolução. E aí que está o ponto. A partir do momento que o oficial do RGI recebe esse requerimento inicial, ele vai atuar sobre esse requerimento e vai analisar os documentos que estão anexados, inclusive se há a ata notarial. E aí pode ocorrer 2 situações. A primeira situação, tá? Vou fechar aqui para não atrapalhar o entendimento de vocês. Né? Vamos continuar aqui. A primeira opção é o requerimento, inicial foi apresentado sem os requisitos. Então, o oficial de RGI verificou a documentação do requerente, verificou o requerimento inicial e viu que não estava ali os requisitos que a lei exige. Neste caso, o oficial de RGI ele terá que notificar o requerente para que ele faça a emenda dessa petição inicial, né, dentro do prazo de 10 dias úteis. Se o requerente não emendar, haverá a extinção do procedimento e o cancelamento da pré-notação. A outra opção, né, é se todos os requisitos estão de acordo com a lei. E aí é o ponto que nós vamos trabalhar a partir daqui. Se todos os requisitos do requerimento inicial estiverem de acordo com o que a lei exige, o oficial do RGI ele vai notificar esse requerido, vai notificar o réu, a outra parte. Neste caso, se a outra parte for pessoa física, a notificação será por correio com AR ou e-mail. Se a outra parte for pessoa jurídica em atividade, a notificação ela vai ser entregue para aquela pessoa que é responsável pela gerência, administração ou algum funcionário responsável a receber a correspondência. Se essa pessoa jurídica já estiver extinta, o responsável em receber a notificação será aquele que é o liquidante, né, ou o último administrador daquela empresa. E se o procedimento, né, ele tiver como requerido um condomínio edilício, ou seja, um prédio, né, quem vai ser responsável a receber essa notificação pelo RGI é o responsável por aquele condomínio edilício. Pode ser o síndico, pode ser a administração do prédio, né, que aí vai ser responsável em analisar o pedido. Né. Voltou aqui que saiu, pessoal. Então vamos lá. E tem o outro ponto crucial.
que é o falecido. Se o requerido, né, ele já tiver falecido, quem será responsável em receber essa notificação da RGI são os herdeiros legais ou o inventariante. Tá? A partir daqui, teremos 2 pontos aí. Primeiro ponto é, se a notificação feita, né, ela for infrutífera, ou seja, ela não tiver êxito, ou se o requerido não viver no Brasil, for de outro país, morar em outro país, o oficial do RGI vai fazer a notificação por edital. Tá? A outra opção, né, é se o requerido for encontrado. Se o requerido for devidamente encontrado, este requerido terá o prazo de 15 dias úteis para apresentar a sua impugnação ou concordar com o procedimento. Este ponto encerra a etapa inicial, que começa desde o requerimento inicial e vai até o encontro, o achado, né, do requerido e, consequentemente, a sua notificação para que ele possa responder em 15 dias. A partir daqui, nós iniciaremos a etapa mais complexa do procedimento pelo cartório, que é a segunda etapa, que é a etapa de anuência do requerido. Né? Essa etapa, ela tem ali, de forma inicial, 3 situações que podem acontecer. A primeira situação é o requerido concordar. Então, o requerido é notificado e ele decide concordar com a notificação, aceitar o que está sendo pedido. Se esse aceite for total, o procedimento se encerra ali. E o requerente vence e tem ali a transferência da propriedade para o seu nome. Se a concordância for parcial, o procedimento junto ao cartório vai continuar. Como que o requerido pode apresentar a sua concordância? Você que está atuando, você advogado, advogada que está atuando pelo requerido em um procedimento como esse. O requerido ele pode apresentar a sua concordância através de um instrumento particular com firma reconhecida. Ele pode apresentar a sua concordância por um instrumento público. Ele pode apresentar a sua concordância por meio eletrônico. Ele pode apresentar a sua concordância perante o oficial do RGI de forma física ou, também de forma física, apresentar a sua concordância perante o preposto encarregado da notificação. Então, esses são os 5 modos que o requerido pode concordar com o procedimento. Agora, mais valoroso para o nosso estudo é quando o requerido não concorda. Ele discorda do procedimento instaurado. E aí, neste caso, ele discordando, ele terá 15 dias úteis para apresentar uma impugnação. A partir daqui, eu peço atenção a todos que estão vendo esse vídeo, porque a partir daqui inicia-se a complexidade do procedimento. Né? Nós temos aqui, a partir do momento que o requerido não concorda, o oficial do RGI ele vai notificar o requerente para responder à impugnação do requerido. Então, o requerido não concordou, o requerido apresentou a impugnação junto ao RGI. O responsável do RGI recebe a impugnação do requerido e notifica o requerente para que o requerente, em até 10 dias úteis, apresente resposta. Se o requerente não apresentar resposta, o procedimento poderá, porque não é certo, não é certeza, mas poderá ter a sua extinção e o cancelamento da prenotação. Outro ponto, e esse é um ponto importante, é o requerido, ele apresentou a impugnação, o requerente foi devidamente notificado e o requerente apresentou a sua réplica, apresentou a sua resposta. Neste caso, nós temos aqui, primeiro ponto, o oficial do RGI, ele verificando que o caso ele tem ali a sua completude, a sua complexidade, ele pode entender ser viável a feitura, né, da conciliação ou da mediação, como está ali no parágrafo único do artigo 440-AA da resolução do CNJ. Então, o oficial de RGI ele pode entender que aquele caso deve ser resolvido através de uma conciliação ou mediação para que esse caso continue ainda no cartório. Tá? Um ponto importante é que, independente da apresentação do requerente da sua réplica,
o oficial do RGI, ele deve proferir uma decisão em até 10 dias úteis. Então, independente se apresentar ou não uma réplica, o oficial da RGI deve apresentar uma decisão. Se o requerente não apresentar uma réplica, esses 10 dias úteis da decisão da RGI, do oficial da RGI, vai contar a partir do fim do prazo do requerente. Se o requerente apresentar uma réplica, uma manifestação, uma resposta contra a impugnação do requerido, este prazo vai se iniciar a partir da apresentação dessa resposta, ok? Por que eu falei anteriormente que a decisão do oficial de justiça, desculpa, oficial do RGI, ele, mesmo se o requerente não apresentar uma réplica, né, uma manifestação, uma resposta à impugnação, ela ainda assim pode resultar na impugnação na rejeição da impugnação do requerido, né? Porque o oficial do RGI, cismei com o oficial de justiça, gente. O oficial do RGI, se ele verificar que existe um dos 4 pontos que podem afastar a impugnação do requerido, ele vai afastar, independente de resposta do requerente ou não. Quais são os 4 pontos que o oficial de RGI vai analisar para afastar ou não a impugnação do requerente? Primeiro ponto é se a matéria apresentada pelo requerido, ela já foi refutada em caso semelhante perante o juízo competente. Segundo ponto é se não há na impugnação do requerido razões de discordância do procedimento. O requerido, então, discorda por discordar e pronto. A terceira opção é se a matéria apresentada pelo requerido for estranho à adjudicação compulsória. E no quarto motivo, né, é se os argumentos apresentados pelo requerido são meramente protelatórios. Então, se a impugnação do requerido, pela análise do oficial do RGI, estiver dentro de uma dessas 4 opções, ou todas elas de uma vez só, mesmo que o requerente não apresente uma réplica, o oficial do RGI pode rejeitar a impugnação do requerido, ok? E aí vem dois pontos cruciais. Se for rejeitada a impugnação do requerido pelo oficial do RGI, este requerido terá um prazo de 10 dias úteis para recorrer. E o requerente receberá o mesmo prazo para apresentar as suas contrarrazões. Contudo, se a impugnação for acolhida pelo oficial do RGI, o requerente será notificado em até 10 dias úteis do acolhimento para apresentar o seu recurso, a sua manifestação. Então, pessoal, a partir daqui, né, a partir da apresentação dos recursos, seja pelo requerido, seja pelo requerente, né, a decisão ela é encaminhada para o juízo, né? Então, aqui, nesse momento, e apenas nesse momento, o judiciário ele é convocado para decidir sobre os recursos apresentados. E aí, neste caso, você tem que, com ou sem a manifestação sobre o recurso, o judiciário vai ser chamado para poder decidir sobre o tema, né? Este chamamento, né, do judiciário pode ocasionar em 2 situações. A primeira situação é o acolhimento da impugnação do requerido, onde o juiz vai determinar a extinção do processo e o cancelamento da prenotação. E a segunda opção, né, deixa eu voltar aqui porque deu uma travada, a segunda opção é justamente a rejeitada da impugnação. Ou seja, a impugnação ela é rejeitada e aí, neste caso, o juiz ele vai determinar a retomada do procedimento perante o oficial do registro de imóveis. Tá? Um ponto importante é que qualquer situação, a decisão judicial ela vai esgotar o procedimento administrativo sobre a impugnação. Então, o judiciário ele vai entrar no procedimento do cartório quando o cartório não conseguir resolver por si a situação e perante
a apresentação dos recursos, tanto do requerido quanto do requerente. Tá? E aí o juízo será chamado para poder decidir, com base nesses recursos, se a impugnação do requerido ela é acolhida ou ela é rejeitada. E esta decisão ela esgotará toda a discussão relacionada à impugnação. Após este momento, né, este momento do procedimento junto ao cartório, nós vamos ter como última parada de nossa aula de hoje, né, a qualificação do registro. Né? A qualificação do registro ela é a última etapa, ela acontece posteriormente à análise do judiciário relacionado ao recurso apresentado. Ou, se não houver recurso, né, a análise do oficial de registro de imóveis para definir quem que tem ali o direito sobre o assunto debatido. Né? E aí nós temos o seguinte ponto aqui. Né? Não havendo impugnação, ou se for afastada essa impugnação, ou se houver a concordância do requerido, o oficial do RGI tem 10 dias úteis para agir de duas formas. Primeira forma, expedir nota devolutiva para suprir exigências. Então, neste caso, o oficial do RGI vai verificar se há alguma exigência ali que o requerente precisa cumprir ainda, vai emitir uma nota devolutiva e o requerente vai ter que cumprir essas exigências. Né? O outro ponto é o deferimento ou a rejeição do pedido. Mesmo com todo o procedimento, o oficial do RGI ainda pode deferir ou rejeitar o pedido, desde que fundamentado. Ok? Para ambos, tanto o item 1 quanto o item 2, caberá a apresentação de dúvida pelo requerente. Então, requerente não concordando tanto com a nota devolutiva ou não concordando com a decisão do oficial do RGI, ele pode ensejar dúvida. Um ponto final importantíssimo. Com o deferimento, tá, do pedido do requerente, o requerente terá o prazo de 5 dias úteis para pagar o imposto de transmissão deste imóvel. Ou seja, aqui, neste momento, é o momento onde o requerente terá que pagar o imposto de transmissão. Antes disso, não. A partir daqui, sim. E aí vem o ponto. São 5 dias úteis. Esses 5 dias úteis são contados a partir do recebimento da notificação enviada pelo oficial do RGI e o prazo pode ser estendido, desde que haja uma justificativa. E aí vem o ponto importante para finalizarmos a aula de hoje. Se o requerente não realizar o pagamento do imposto, todo o procedimento feito até agora cai por terra, perde efeito. Por quê? Porque haverá a extinção de todo o procedimento feito e o cancelamento da pré-notação. Então, advogados e advogadas, é um procedimento que trouxe, né, uma celeridade à adjudicação compulsória, né, porque pela via judicial ela demora muito mais do que pela via cartorária, contudo, ela merece ser estudada, como eu apresentei aqui de forma minuciosa, para que os doutores e doutoras, ou você que gosta do assunto, que esteja vendo esse vídeo, saiba como agir, como portar, e para você, advogado e advogada, saiba orientar o seu cliente da melhor forma possível. Espero que tenham gostado desse vídeo, é o primeiro vídeo-aulas desse canal, terão mais vídeo-aulas pela frente. Peço que vocês sigam o canal, ativem o sininho, comentem e compartilhem esse vídeo para outros colegas da área, para que esse conhecimento seja propagado para muita gente. Obrigado pela atenção de todos até aqui e até o próximo vídeo e a próxima videoaula sobre direito imobiliário.